Tudo bem? Essa hora aqui que não aparece ninguém ainda, fica gravado, sabia? Fica. Aí as pessoas veem que a gente... O que tá rolando nos bastidores. Faz parte do... Acho que meu celular tá ficando calejado de ficar aqui, ó. Ó, oi, chegou. A Mari chegou, a Mari é irmã da Manu. Bacana. Acenar. O pessoal tá chegando aí. O pessoal hoje tava com pressa, ó. Tem dia que eu... Gerou curiosidade esse tema, hein? Tem dia que eu entro, o pessoal demora a chegar. Põe um pouco mais de luz no celular. Não tem jeito, Não é viu? não? Você quer me dar um celular novo? Sim, ó. Ah, tá. Entendi. Na tela. Aí, ué. A bateria dele ficou melhor. Será que a bateria dele aguenta? Depende. Tem quanto de bateria aí? Tá 90%. Não, então não funciona. O que é isso? Ai. Mari. Esperar o pessoal ir chegando aí. A gente colocou... Amor, você não tá perto de mim o suficiente. Olha a desproporção lá. Você tá arrumada, elegante, bonita. Bom dia, gente! Bom dia, meu povo! Ó, a Gleide entrou, a Célia entrou. Alguém daqui de Trindade também entrou. Acho que é a Regina Torrano. E olha o jeito que eu tô. Ué, Bagunçado. Parece olha, que eu só gente, o pintei que o eu cabelo. posso fazer? Flor, resolvi ficar bonita, acordei toda ajeitada. Eu tenho culpa, é a Renata. Eu vi só o Torrano rapidão. Bom dia, Renata. Eu tenho culpa se o esposo não quis acordar e se arrumar? Nossa, só acordei e pentei o cabelo. Eu tô arrumada. Inclusive, a gente hoje já tomou café, que é até pra adiantar os assuntos, viu? Mas eu vou tomar mais café aqui, porque eu gosto de ficar encalorada. Cafezeira não, né? Agora eu tenho feito café o tanto suficiente. Ó, o Otávio entrou aí. Tem mais gente que aí quer viciado em café? O pessoal que entra aí, ó, que é parente da Manu, eu vou falando. O Otávio é o esposo da Manu. Eu pensei que fosse Otávio aqui de Trindade. Não, o Otávio é esposo da Manu. Até fiquei surpreso. Bom dia, pensei, Otávio. pô, o Otávio. Não, o Otávio daqui de Trindade é Octávio. Tá. Aí, oi, a Mari, cunhado. oi cunhado, que o Otávio entrou, é irmã da Manu. O pessoal começa a bater papo assim, sabe? Aqui na parada da gente. Aqui na parada da gente. Tem jeito de eu divulgar? Um jeito de eu colocar essa Tem, é só você entrar aí no seu Instagram. indicação, jeito aqui então. É bom você fazer isso também. Hoje não tem bolo de milho. Hoje não tem, Não, hein? sério, hoje tem não. Você acredita que o esposo agora cismou que o bolo de milho dá queimação nele? Aí eu vou ter que deixar ele esquecer primeiro dessa situação pra depois a gente fazer mais bolo de milho aqui. Porque aqui em casa tem muito disso. Ao vivo aqui, ó. Você entra aí. O Leandro vai entrar agora ao vivo. Aí você vai aqui nesse aviãozinho. Tô ensinando ele, viu, gente, a se adaptar às redes sociais. Vocês vão entrando aí. Compartilha, Já tem jeito de compartilha. compartilhar. Vocês pegam aí, ó, esse aviãozinho e manda pra galera, sabe? Ó, Começa parece essa legal. missão de mandar pra galera. E não para de carcar o dedo nesse coração aí, não. Que quanto mais você carcar o dedo no coração, mais relevante o Instagram entende que essa live é e manda pra mais gente. Olha, a Inês entrou aí, a Inês é a que anda perdendo o sono com a gente. Oh, meu Deus. Ô, Inês, não perde o sono não, que essa vaquinha vai dar certo. Vou esperar entrar um povo aí pra me falar dessa vaquinha. O povo tá fazendo uma vaquinha pra mim. Amor, chama aí o povo. Pode chamar todo mundo. Aí você chama de cabo a rabo. Só colocando. Só você apertar enviar nesses azulzinhos aí. Tá. A não ser que você queira analisar quem é quem, aí você vai... Não, tô querendo saber o que é primeiro, né? Você aperta aqui. Tem jeito de fazer pra Pra todo mim não mundo precisa, uma vez, não tem. Aí você vai apertando aqui as pessoas que você quer chamar. Vai vendo quem que faz sentido. Gente, vocês estão lembrados que hoje a gente vai falar sobre o quê? Hoje a gente vai falar sobre casamento. Isso aqui é aquele negócio que acaba enviando pra todo mundo que é pra Mas você dentro lá. faz uma vez na vida, outra vez na morte. Então o povo não vai excluir você por conta disso, não. Tá. Vai, amor. Eu tô mandando. Nossa! Não, manda pra quem você acha que faz sentido. Não, eu tava mandando pra todo mundo aqui. Eu acho que você pode mandar pra todo mundo, porque o povo não...
Você quase não faz isso. Ah, deixa eu até fixar aqui, né? Gleide, vou fixar aqui o seu comentário. Casamento. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Gente, aproveitando que já tem 10 pessoas aí, depois essa live vai ficar salva, deixa eu fazer o merchan. O que acontece? Pra quem acompanha aí as lives do Pablo Marçal, ele agora lançou uma mentoria que se chama 12K. E o pessoal do grupo no qual eu sou líder, dos metanoiados, eles resolveram falar, vamos fazer uma vaquinha pra gente pagar essa mentoria pra Lorena como forma de gratidão. E ela vai estar fazendo os resumos pra gente. Gente, presente de grego, né? Presente grego? Presente de cavalo de Troia. Olha, a gente vai dar esse presente, mas aí você faz uma prestação de serviço. Não, gente, mas eu gostei, porque assim eu fico mais comprometida. E aí, o que acontece? Nós estamos arrecadando aí esse dinheiro. Se você ainda não participou, porque tem pessoas aqui do Instagram que não estão lá no meu grupo. Se você ainda não participou dessa vaquinha, é só me chamar no direct que eu vou te encaminhar para esse grupo da vaquinha. O valor, gente, é quase R$3.500. Nós já alcançamos um pouco mais de R$2.000. Então falta ainda um pouco. O mínimo estipulado de contribuição foi R$30, mas às vezes pode acontecer de você não conseguir esse mínimo e às vezes pode acontecer de você conseguir mais. Você vai ficar vendo aí? Não, mandei pra um monte de gente aqui. Não, mas você vai ficar aí logado? Uai, não pode não? Uai, pode. É porque você... talvez seja bom você ir vendo aí os comentários mais de perto. Também, eu posso ir. Gente, então aí é isso. Se vocês quiserem colaborar, é só me chamar no direct para que eu continue aqui postando esses resumos, transbordando na vida de vocês e etc e tal. O que a gente vai fazer aqui hoje, amor? Hoje aqui nós vamos falar... Você não sabe? Ah, não, amor. Não, sei. Mas eu falo só para poder enfatizar aqui, porque a gente já ficou agendado esse negócio aí, parece. Olha o pessoal aqui, já encheu de perguntas aí. Nós hoje estamos falando sobre casamento. Eu acho que ele fala isso, gente, é pra vocês verem que é pra me dar nos nervos. O que a gente vai fazer aqui, amor? Logo eu, gente, que quase não gosto de ser organizada, aí ele pega e fala isso. É igual... Não é pra gente contar nada de intimidade. Eu não vou falar não, gente. Pode doar quanto seu coração decidir. 5, 10 e 100. Eu ia falar justamente isso. O mínimo fixado, gente, foi 30, mas se você quiser doar mais, você doa mais. A Márcia entrou aí. Por que colocou um limite, por exemplo? Eu convidei ela. Bem-vinda, Márcia. Márcia, hoje a gente vai falar sobre casamento. Vamos bombar aqui. Já pensou? Já começa aí quem estiver entrando a chamar mais gente. Manda esse aviãozinho aí chamando mais gente. E carca o dedo no coração. A Márcia é de onde mesmo? Esposa do André. Não, eu sei. Do Piauí. O lugar que ela... Piauí, amor? Não. Meu Deus. Não é do Ceará também, não. Nossa. Nossa, Márcia. Do Piauí, do Ceará. Cadê ela pra poder falar? Eu gosto demais do sotaque da Márcia, mas agora... do Nordeste. Nossa, é porque tem muita gente aí, Márcia, de tudo que é canto também. O pessoal do nosso grupo. Bom dia, abençoado. Ela vai falar aí de onde ela é. Nossa, Márcia, só meando mesmo. João Pessoa. João Pessoa. Lembra que é uma pessoa. Enfim, vamos... Não tem limite, foi só sugestão. A vaquinha, viu, gente? Vamos entrando aí, vamos entrando e chamando o pessoal. Bastos, eu nunca sei seu nome, porque só aparece Bastos, é seu sobrenome, né? João Pessoa, Paraíba. Ela é da Paraíba. Ela, inclusive, fala assim, da Paraíba. Paraibana. Arretada. Mulher do calor, né? Eu lembro dela falar que ela também sente um calor. Eu tô aqui, minha filha, desse jeito também, ó. Só o calor. Olha, eu vou ler pra vocês as perguntas só pra vocês entenderem que o negócio aqui hoje vai pegar fogo mesmo. Ó, a Thalia entrou aí. Thalita. O que acontece? Deixa eu começar a falar. Você pode falar alguma coisa. Não, é mesmo. Porque assim, gente, a gente tá fazendo umas lives no café da manhã de domingo. Titi's House. O nome Titi's House. Qual que é o nome, amor? Titi's House. Titi's House. A gente tá fazendo umas lives no café da manhã
acho que deu uns 2 domingos que a gente já fez, 4 domingos que a gente já fez. Num domingo a gente falou sobre fé e crença, que foi o tema. Depois a gente falou sobre... Não, o primeiro domingo foi geralzão. Ah, assim. no primeiro domingo foi improvisado. Foi, só ligou o celular aqui, começou a falar de religião, começou a falar de fé, começou a falar do Pablo. Meteu o pau no Pablo. No Pablo, não. Você falou do Pablo? Ó, a Rosana entrou. O pessoal de Trindade hoje tá entrando. Do Pablo também. A gente falou do padre também. Falou de pastor também. Falamos de todo mundo aqui. A gente falou mal de todo mundo no primeiro. Aí depois a gente falou sobre fé e crença. Depois falou sobre fé e crença. Tá lá gravado. Tá tudo gravado. Tá gravado os vídeos, tá salvo. Entra lá e no dá uma analisada lá e vê o conteúdo. Depois a gente falou sobre salvação, justificação e redenção. Justo. Aí começou a aparecer, a Lorena começou a falar para mim, amor, começou a aparecer, na verdade, dúvidas específicas. As pessoas, tipo assim, quase que não estão atrás de um tema para poder falar, mas estão assim, querendo mandar, prática, né? Querendo mandar seus questionamentos de algumas dúvidas que elas têm, assim. E a gente entrou na probabilidade. Então vamos responder essas perguntas aí. Às vezes tem perguntas que você quer fazer agora. Aí que quer tirar algumas dúvidas. O que a Bíblia fala a respeito sobre isso? Como que seria isso na prática? Vamos tentar entender isso aí de uma forma melhor. Às vezes coloca seu questionamento, sua dúvida aí. O pessoal já mandou algumas coisas chama direct? Era o direct. Mandou algumas coisas no direct aqui. Caixinha de perguntas que eu coloco também. E a gente vai responder algumas coisas que apareceram aqui. A maioria delas são relacionadas sobre casamentos. Enfim. Sobre casamentos. Pra mim ler as perguntas pro povo ficar curioso ou não? Pode ser, ué. Olha, as perguntas que nos apareceram dessa vez foi o seguinte. Casamento no papel. O que você pensa sobre isso, hein? Casamento Vocês até no papel. podem ir falando aí. O que pode ou não pode no sexo? Isso a gente vai deixar pro final da live, tá? Sim. A última. Divórcio e novo casamento. Pode ou não pode? Certo. Sexo vai esfriando. O que fazer? Vai ficar pro final também. Essas do sexo só vai responder no final. Porque eu não sou obrigada, né? Já tô com calor. Olha só, o pessoal tá entrando aí, né? Quase saiu o acasalamento. Tipo assim, não, essas perguntas aqui eu falei, gente, é uma live domingo às 10 horas da manhã. Vocês não tomam vergonha, não, né? Tinha que ser quase depois da meia-noite para poder falar sobre esse assunto. Nós vamos ter que falar assim, bem proibido para menores de 18 anos. Essa live é proibida para menores de 18 anos. Não compartilhe com gente de menos de 18 anos. Depois o próprio Instagram vai bloquear nossa live. Então, bora lá. A primeira, então, amor, é casamento no papel. Tá. Vamos fazer o seguinte. Calma aí, povo. Calma aí, povo. Eu acho que é em relação às perguntas. Tá. Casamento, o que a Bíblia vai falar a respeito sobre casamento, né? Acho que a principal preocupação das pessoas está relacionado com só um momento. Porque assim, nem todo mundo te conhece, pode ser que tenha entrado pessoas novas aí. Que autoridade você tem pra falar sobre um assunto desse? Nenhuma. Não, amor. Não, amor. Fala sério. É porque senão a pessoa vai falar, quem que é esse cara na fila do pão? Tipo assim, você estudou pra isso? Se apresenta, porque não é todo mundo que te conhece, não. O povo me conhece. Às vezes o povo nem me conhece, porque são pessoas que seguem você e talvez não me seguem. Gente, meu nome é Lorena Borges Silva, sou casada com Leandro Ferreira de Oliveira. Isso. Só não tem esse Di, é só Ferreira Oliveira. E é isso. Se quiser saber mais sobre mim, vai ter que me seguir e ver aqui meus passos. Agora ele vai falar dele. Gente, meu nome é Leandro, tenho 35 ou 36 anos. Ai, Jesus, amar 36. Com cara de 28. Com cara de 28. Mas aí o que acontece? A gente, nessa ideia da gente falar um pouco sobre casamento, tá ministrando um pouco da palavra de Deus, tá falando um pouco da nossa vida e respondendo alguns questionamentos,
Eu comecei a externar algumas coisas que a gente normalmente fala no cotidiano do dia a dia aqui em casa aqui, e quem sou eu? Eu sou apenas uma pessoa que tem um pouco de curiosidade a respeito de muitos dos assuntos e acabei estudando um pouco sobre isso. Então eu me formei em teologia. Primeiro eu fiz um curso de teologia básico de 2 anos, gostei demais da conta do curso de teologia. Depois acabei fazendo um outro curso de teologia de 4 anos. Já fui mais assíduo, eu já fui muito mais assíduo no tocante ao estudo da palavra. Hoje, por exemplo, eu já não estudo tanto quanto estudei anteriormente, mas a gente possui um pouquinho de conhecimento sobre alguns determinados assuntos que provavelmente... Tô preocupada com a sua postura torta, você vai terminar essa live com a coluna do Não, meio. tá bom. Fica endireitada. Mas a gente tem um pouquinho de conhecimento assim relacionado a algumas coisas sobre a fé, sobre a palavra de Deus, sobre instituições religiosas, e começamos a falar, tipo assim, a Lorena falou: amor, vamos fazer umas lives aí, O pessoal tem muita dúvida, vamos responder o pessoal. Uai, vamos, então eu tô aí. Aí começou a aparecer esse tipo de pergunta aqui agora, coloca a gente umas enrascadas para poder responder os negócios desse aqui. Mas então, esse sou eu. A dona da pergunta chegou aí. Ela não pode... Eu não posso falar que não, porque vamos expor as pessoas. Então, hoje nós vamos falar especificamente sobre alguns questionamentos e algumas perguntas que foram colocadas, né? Às vezes você quer fazer sua pergunta aí também. Não precisa ser específico sobre casamento. E nem precisa ser aí, se você tiver com vergonha. Você pode me mandar no direct, pode mandar nas caixinhas de perguntas que normalmente eu coloco. E nós vamos tentar trazer um pouco de lucidez. Quem tenta não consegue, amor. Nós vamos fazer isso. Mediante o nosso limitado conhecimento, tentar... Não, amor, não usa o tentar, amor. Quem tenta é o diabo. Nossa... Então tá bom, nós vamos Nós conseguiremos. Nós vamos trazer um pouco de conhecimento relacionado um pouquinho de conhecimento que a gente tem sobre o assunto dentro da Bíblia, dentro da palavra de Deus. Vai ficar gravado, tá? Pode ficar tranquilo. As perguntas que apareceram aqui então foi relacionada a casamento. Casamento no papel, Leandro. O que a Bíblia diz a respeito sobre isso? Eu vou tentar fazer algumas perguntas para vocês e essas perguntas vão responder essa própria pergunta aqui. Um exemplo, quando a gente fala sobre família, a gente fala sobre casamento, a gente está tentando falar sobre família. E quando foi que a família foi instituída? Dentro da Bíblia, quando você vai ler sobre os conhecimentos assim, você vai ver que tem um contexto histórico de todas as coisas, que desde o princípio das coisas, o começo do mundo começa com quem? Com Adão e Eva. E você percebe que, por exemplo, quando Deus cria o mundo, então, por exemplo, assim, você vai observar que Deus criou tudo e depois vem um questionamento de Adão, né? Adão, Deus, eu estou observando que todo mundo tem uma companheira aqui, que todo mundo tá todo mundo conectado um com o outro aqui. O leão tem a leoa, eu estou observando que o rinoceronte tem a parceira dele aqui. Cada passarinho tem o seu, e eu tô observando que eu tô sozinho nessa história aqui. Por que só eu tô aqui desse jeito aqui? Aí Deus foi e falou assim: cara, você é boba, eu tinha te feito pra ser feliz, mas já que você tá querendo dor de cabeça pra sua casa, pra sua vida, eu vou fazer uma mulher pra você. Então ele percebeu que todo mundo tinha uma companheira. Então vem a instituição familiar, ela começa aí. E Deus, quando a mulher aparece na história, você percebe assim que Adão olha para ela e fala: Deus, essa sim, hein? Essa é ossos dos meus ossos, carne da minha carne, essa aqui que eu estava esperando. Então a família começa desse jeito, com um clamor mais de Adão, com um clamor específico de Adão, certo? E eu te pergunto, existe poder no clamor, gente, isso já é um código. Aí eu te pergunto, por exemplo, que tipo de ali vocês concordam comigo que nasceu então o que a gente chama dentro de um modo contemporâneo hoje de casamento,
instituiu-se a família. E quem que fez aquela união? Não tinha juiz lá não, né? Não tinha, mas você percebe que houve um clamor de alguém por algo. Adão clamou por uma mulher, então houve uma predisposição dele para amar alguém. E a única coisa que a gente vai perceber que é capaz de unir as pessoas chama-se o amor. A única coisa que une um homem a uma mulher é o amor. Por exemplo... Toda hora que você bate aqui, olha lá, tá vendo? Aparece lá, né? Então, se a única coisa que une as pessoas é o amor, eu te pergunto, casamento no papel, ele une alguém? A gente vai perceber que o casamento no papel vai unir as pessoas de forma jurídica só. Mas casamento não casa ninguém. Casamento no papel não casa ninguém. Se não houver amor, por exemplo, não houve casamento. Houve uma união jurídica, você pode chamar isso de sociedade, pode chamar isso do jeito que você quiser. Mas que, por exemplo, casamento é só uma nomenclatura. Mas a única forma de se formar uma família, ao meu modo de ver, é com amor. E lembrando que esse amor não é esse sentimento apaixonado. Esse amor é uma decisão. Aí olha o tanto que é interessante. Houve uma predisposição de Adão lá no início, lá de amar. Certo? Então ele pediu a Deus alguém para ele poder amar. E nesse ato de amor, quando você vai observar a palavra de Deus falando sobre amor, você vai observar que Jesus fala para poder amar até seus inimigos. Então, se amor fosse um sentimento, por exemplo, ninguém acorda igual eu acordei aqui hoje, falando assim, nossa, eu acordei com vontade de amar meu inimigo hoje. Ninguém acorda aqui, por exemplo, nossa, como eu estou com sentimento de amar meu inimigo. Ele acorda com a decisão. Há uma predisposição para amar. Então, quando Deus fala a respeito sobre amai-vos uns aos outros, tá? Porque você se predispõe a amar uns aos outros, é uma decisão específica, pessoal, como essência, né? Eu até falei assim, só dando uma ênfase nisso aí, essa diferença de amar e gostar. Porque, por exemplo, seu inimigo, você se predispõe a amar. Mas gostar seria chamar seu inimigo para vir aqui almoçar. Isso você não precisa de gostar do seu inimigo. Você só decide amar. Amá-lo. Não precisa dessa conexão, dessa vivência. E aí, vivência você faz com quem você gosta. E específico disso que a gente está falando, por que a gente está falando disso? Nós estamos falando para poder falar que o amor é uma decisão, não é um sentimento. É uma escolha em amar, uma predisposição a se entregar a alguém, a amar essa pessoa. O que a Bíblia vai continuar falando sobre o amor? Vai falar que o amor tudo crê, tudo suporta, tem paciência, você vai ver que isso benigno, tudo é comportamento. Você se comporta dessa maneira. Justo. São decisões de comportamento, não tem nada a ver com sentimento. Então a única coisa que vai unir a pessoa, que vai casar alguém, é a decisão de amar. E por exemplo, você percebe que quando a Bíblia vai falar sobre amor, vai falar sobre amor eros, sobre amor filéu, sobre amor ágape. Quando a gente fala sobre casamento, sem ser no papel aqui, o que vai casar uma pessoa, por exemplo, o amor filéu, um amor de amigo, o amor eros, um amor de desejo, de atração, de desejo, de sedução. E o amor ágape, que é um amor maior, um amor que supera todas essas coisas, o amor que tudo crê, o amor que tudo espera, o amor que ama os defeitos. Você percebe que fala assim, o amor de Deus é um amor ágape. O amor de Deus é um amor que amou os nossos defeitos, nos amou assim como nós somos. Nossa, isso é forte. Isso é forte, pega esse código. Deus nos amou assim como nós somos. Quando fala sobre o amor que vai unir as pessoas, é eu amar alguém assim como ela é. Assim com todos os defeitos, que se predispor a viver com alguém desse jeito. Eu tenho um monte de defeito. Sim, eu tenho um monte de defeito. A Lorena também tem um monte de defeito. Mas o que vai unir a pessoa então é a predisposição de amar. Os defeitos. Amar, suportar, conviver com os defeitos. Aí eu te pergunto, casamento no papel casa quem? Não casa ninguém. O que a gente viu é negócio de papel higiênico lá. Não.
O casamento no papel, ele só vai servir como amparo jurídico. Isso é coisa contemporânea que surgiu recentemente, não tinha nem isso. Você vê como... Vou voltar lá no início da Bíblia, lá. Quando o filho de Abraão, como que é o nome do menino, gente? Isaac? Isaac. Ou Ismael? Isaac. Foi casar com Rebeca. O Abraão mandou buscar uma mulher para Isaac lá nas terras dele, onde estava. Quando ele chegou, por exemplo, com a mulher, Isaac só simplesmente olhou para Rebeca, desceu ela de cima do animal que ela veio montada, levou para a tenda de Sara, que era a tenda da mãe dele, por exemplo, mas de Abraão, e lá ele consumou o casamento. E aí você já imagina, né? O casamento foi consumado no sexo. O casamento foi consumado no sexo. Mas não houve nada juridicamente falando. Houve um acordo. Antigamente existia-se um acordo lá no início lá. Casamento era isso. Ó, a pessoa falou, então não precisa casar, porque é caro casar. Esse povo rouba demais. Não, casamento virou negócio. É um negócio, é um mercado, é coisa contemporânea. É igual isso a gente tá falando desse casamento, dessa coisa de hoje, né? Mas casamento mesmo formalidade, é uma formalidade só. Família mesmo, formação de família, essa questão de essa união que acontece é só através do amor. Eu olho para ela e falo que essa é a mulher da minha vida, que vai ser até que a morte nos separe. E ela olha para mim e fala que eu vou ser o homem da vida dela até que a morte nos separe. E a gente vai se predispõe a amar, com todos os defeitos e com todas as qualidades. Não vai ser papel nenhum que vai unir ninguém. O papel não segura, né, gente? Cá entre nós. Não vai ser papel nenhum. O papel, ele serve para poder trazer amparo jurídico, como eu disse aqui anteriormente. O que o papel serve? O povo fala muito sobre o divórcio. E o divórcio? O divórcio só vai divorciar quem já está separado. O divórcio não divorcia quem está amando. O divórcio só divorcia quem já está separado. É só uma forma de legalizar. E agora? As pessoas não... Cauê, isso que ela falou aqui acontece muito, ó. Pois muitos já falaram pra mim que tudo de ruim que acontece com nós é porque não somos casados. Agora já sei o que falar. Conversa fiada. Acontece muito isso mesmo. E quantas pessoas, gente, se tiver acontecendo algo de ruim no casamento e você estiver achando que casando vai melhorar a situação, na verdade você vai arrumar mais um problema. Porque agora você vai ficar endividado. A formalidade não é o que vai fazer seu casamento melhorar. Não mesmo. Não está dando certo, nosso casamento não está abençoado aqui. Deus não abençoou o nosso casamento porque a gente não casou no papel. Esse trem está dando errado aqui porque a gente está vivendo de forma abrasada. Nós estamos vivendo em pecado. Só que, por exemplo, a gente está explicando que a única coisa que casa as pessoas é o amor. Se você estiver convivendo um com o outro sem amor, por exemplo, que foi por imposição ou por alguma outra forma, vocês não estão casados. Não, e uma coisa que eu até questionei o Leandro, por exemplo, o primeiro casamento que teve entre Adão e Eva, não houve esse tipo de celebração, gente, em papel. E eu falei assim pra ele, existe algum lugar na Bíblia que fala que precisa desse papel? Jesus estava num casamento. O primeiro milagre de Jesus foi num casamento, certo? Aí eu te pergunto, você vê o tanto que essa cerimônia não tem mais a ver com essa formalidade de hoje do que com as coisas antigas? Essa lucratividade da máquina do casamento? Porque Jesus estava num casamento, o primeiro milagre dele foi lá, ele fez o casamento. Tinha alguém melhor para fazer aquele casamento ali se fosse para poder casar alguém? Não tinha ninguém melhor ali para poder fazer aquele casamento. Se casamento fosse para ser desse jeito, Deus, para começar, ele não é cupido de ninguém. Ele fala, se você quiser casar com alguém, você vai lá e escolhe... É self-service. Ele fez um monte, você escolhe o que você quer e pronto. Você vai lá, escolhe, a responsabilidade é sua, você assume isso aí, você tem discernimento e sabedoria para escolher o que você é capaz de amar. Aquele pastor Paulo Duarte até fala assim, Deus fez o seguinte, ele fez um monte de mulher e é self-service, você vai lá e escolhe, porque a primeira que eu fiz sobre encomenda e deu ruim foi pra mim, porque
Aí o Adão virou pra Deus e falou assim, foi a mulher que tu me deste, então agora eu não dou mulher pra ninguém. Você escolhe aí, eu não tenho culpa de nada. Você vai lá e assume o que você quer, escolhe bem o que você quer escolher. As pessoas escolhem mal. O que acontece muito é das pessoas escolherem... É o recrutamento que é ruim, né? Recruta mal, as pessoas casam mal. Muitas vezes, dentro da igreja, acontece das pessoas... Igreja evangélica, o povo casa muito porque... Acelera o processo porque não tem sexo. Às vezes, por exemplo, a gente tá vivendo em pecado, vem aquele peso... Abrasamento. Vem aquele peso da institucional falando do sexo antes do casamento... Então a pessoa quer por tudo, os hormônios tá à flor da pele, aquele menino... Porque o hormônio não aceita Jesus. Aquele menino de 20 anos, aquela menina de 20 anos com a testosterona, os hormônios lá em cima. E aquele julgo de que tá tudo errado se eles viverem desse jeito e eles acabam casando muitas das vezes por causa do sexo, não casam por causa do amor. Eu até ouvi falar assim, aí você pensa que você está resolvendo um problema, você está entrando num problema maior ainda, casando simplesmente por conta do sexo. Sim. Você ainda não tem um preparo para isso, né? Pulou fases mesmo do processo. O casamento no papel, ele dando as coisas já estão implícitas por si só. Para você ver que a própria lei amadureceu de tal forma que as coisas estão implícitas na própria lei. O casamento no papel, ele veio com a formalidade para poder garantir essa sociedade que acontece entre o casal, do amparo da mulher, do amparo do homem, daquilo que eles constituíram juntos, e a forma com que isso vai ser redistribuído. Isso a gente está falando de lei civil. É um amparo jurídico apenas, a ideia em si, né, da formalidade do casamento. Mais que ninguém você consegue falar sobre isso. Sobre isso. Porque como isso está implícito, a lei por si só, uma pessoa que hoje está convivendo com alguém por mais de 3 meses debaixo de um teto, isso já juridicamente, isso já está estabelecido como união estável, como um casamento para a justiça. Para ter esse respaldo jurídico, né? Mas e agora? E essas pessoas, será que não estavam casadas porque elas não foram lá no papel para poder passar isso lá? Unido com fé, casado Eu, por exemplo, eu vejo que isso está relacionado com a forma civil. Agora, por exemplo... É só uma burocracia, eu ainda vejo também. Porque depois, no final das contas, se quiser divorciar, é toda aquela canseira. Olha a advogada falando isso. E se você não tiver casado, na verdade se torna só em gastos. Se você tiver casado no civil, para divorciar vai ficar mais caro. Agora, o que acontece? Vamos falar sobre a situação religiosa. Quando foi que começou-se a cultura desses casamentos religiosos? Você observa que no início, por exemplo, você vai ver a Bíblia falando sobre casamento, você não vai ver ninguém vindo fazer esse casamento. Como que era estabelecido o casamento? O casamento era um acordo. Por exemplo, eu tenho um filho, fulana tem uma filha, e antigamente os filhos estavam se gostando, estavam se amando, se predispunham a ter uma família. O pai ia lá, conversava o pai e a mãe conversavam com aquela outra família: meu filho está amando a sua filha. E, por exemplo, eles querem constituir uma família, e isso existia um acordo, tanto que existia até dote no casamento. E era uma aliança que essas coisas aconteciam assim, até financeira, essas alianças. Mas o casamento era se dado assim. Na decisão de constituir família. Na decisão de constituir essa família que vinha com respaldo, do pai, que vinha com respaldo da mãe. E isso amarrava-se no fio do bigode. E isso se formava uma família desse modo. Mas o que estava unindo aquelas duas pessoas era o amor que existia entre elas. Porque por exemplo, aí você pergunta assim, e por que as pessoas separam? As pessoas separam porque elas simplesmente estão deixando de amar.
É possível deixar de amar? Do mesmo jeito que as pessoas passaram a se predispor a amar, elas se predispuseram a deixar de amar. E por exemplo, isso corta o elo. Mas aí vem o desgaste. Mas você pergunta assim, isso era amor? Porque se o amor tudo crê, tudo suporta, tudo não se ensoberbece, é paciente. Então você observa que, por exemplo, tá faltando amor na minha vida. Casamento, então, não tinha essa conotação de alguma instituição religiosa vindo, alguém colocar a mão na sua cabeça. Se você não vier aqui na igreja, a gente não fizer seu casamento, se você não for lá no cartório pegar autorização para poder fazer sexo, se você não vier aqui e a gente abençoar de tal forma, porque se a gente abençoar, você tá casado, se não abençoar, você não tá casado. Não, e você pedir a bênção de quem nem tem credibilidade para isso, né? A pessoa não tem poder para isso. Quem vai te dar a bênção é Deus, gente. Você percebe que Deus não institucionalizou ninguém para poder fazer o casamento. Ele não passou procuração para ninguém aqui responder por ele. Jesus estava lá no casamento e não fez casamento. Por quê? Porque a responsabilidade é dos outros. Isso você percebe que está muito mais relacionado com a conotação do coisa contemporânea, do momento, eu até tava ouvindo, da instituição religiosa, do que da palavra. Acabou surgindo muito por questão de controle. Gente, e o que eu mais ando observando é isso. A maioria das coisas que surgem na religião, especificamente, elas surgem por questão de controle. Porque o que aconteceu? Naquela época em que se surgiu o casamento no papel, foi porque as pessoas estavam banalizando o casamento a tal ponto que elas casavam de manhã e quando era à noite elas já descasavam. Porque o dedo da mulher era torto, por exemplo. Então, eles casavam e descasavam por uma banalidade e por essa razão, assim, e era uma coisa tão rápida e começou a acontecer tanto, e o casamento até então era só na palavra, que eles instituíram o casamento no papel, nesta época, em razão disso. Então, assim, surgiu por uma questão divina? Civil. Não, surgiu por uma questão de controle social, que é o que a igreja... que é o que a religião mais faz, controle social. É poder não banalizar, né? Só que aí banalizou de toda forma. É uma tentativa humana de trazer controle e não deixar com que as coisas fiquem banalizadas. Mas você percebe que o casamento só consegue unir quem de fato ama. Quem não ama não consegue continuar. Então, o que vai unir mesmo é o amor. O divórcio só vai divorciar quem não ama mais. Tá casado, de fato. O divórcio só divorcia quem já está divorciado. O divórcio só divorcia quem não se ama mais. Mas vamos passar para a próxima pergunta. Pulando do sexo, divórcio e novo casamento, pode ou não pode? As pessoas cometem, que a gente estava falando justamente dos equívocos do primeiro casamento. As pessoas acabam de forma prematura, escolhendo mal, decidindo... Faz um mau recrutamento. Recruta mal, decide unir sua vida com alguém, por exemplo, que... não está predisposta a amar eternamente, não, até que a morte o separe. Deixa eu até só fazer um exemplo aqui que eu lembrei, porque, gente, a gente não combina nada, mas ele vai falando e eu vou lembrando das coisas. Olha só, eu até ouvi um dia algo que eu achei bem interessante. Para comprar um carro, você analisa se o carro tem ar-condicionado, se tem direção hidráulica, se tem isso, se tem aquilo, se é total flex, blá blá blá. Então, para comprar um carro, você analisa tudo, mas para casar, você não analisa a pessoa, não. Você já leva ela para casa. Olha aqui se tem critério, se isso é racional, se isso não tem um pingo de lógica. As pessoas casam muito por impulso, escolhem muito por impulso, você percebe? Ó, a Itana entrou aí. Beijo! Estamos falando de casamento, primo. Aquele amor mais assim, que está mais relacionado com paixão do que... É mais desejo carnal, paixão, do que, por exemplo, propriamente amor. Não está disposto a amar os defeitos.
tá? É só pela carne, pelo desejo, pela atração. E pela euforia da paixão. Isso. Porque olha só, até dura 2 anos. Teve uma pergunta de uma menina aí. Então, ela perguntou e já saiu, mas ela falou que vai voltar depois. O que acontece? Gente, o primeiro ano do casamento, você ainda tá nessa anestesia aí de emoções. Na verdade, não. É assim. Os 2 primeiros anos de um relacionamento, igual eu e o Leandro, a gente namorou 2 anos antes de casar. Então, a euforia estava nesses 2 primeiros anos. Isso é explicado, gente, quimicamente. Tem uma neurologista, ela chama doutora Rosana Alves. Depois, se vocês quiserem seguir, não tô fazendo merchan assim, não é pago não, tá, gente? Mas ela é uma ótima pessoa para explicar, inclusive, sobre isso. Ela fala sobre a potencialidade que existe no seu cérebro quando você está apaixonado. Isso libera determinados hormônios no seu cérebro e depois de 2 anos isso passa e você volta a ser racional. É por isso que às vezes a pessoa casa nessa emoção tem aquela sensação 2 anos depois de que parece que esfriou. Não, gente, é seus hormônios voltando ao normal. Ninguém aguentaria viver nessa excitação o resto da vida. Você precisa desse equilíbrio. Só que aí você tem a sensação de que seu relacionamento esfriou. E na verdade não é. Agora sim a coisa está consolidada e está funcionando em sua normalidade. E eu e o Leandro, por exemplo, quando foi no 3º ano, nós estávamos casados. Os hormônios estavam voltando ao normal. A razão voltou. Foi fácil? Não foi de jeito nenhum. Porque agora que você começa a enxergar quem realmente o outro é, desnivelado dessa emoção da paixão. Aí é que você vai saber se você realmente ama, se você realmente está predisposto a amar a pessoa, a conviver com a pessoa, a constituir uma família com a pessoa. Então você tem que ter essa lucidez de que isso é hormonal e isso acontece, porque aí você aceita a situação e você tem que ter essa predisposição de amar a pessoa da forma que ela é. Você começa a enxergar a pessoa do jeito que ela realmente é. E aí isso às vezes te confunde muito. Eu falo assim que eu acabei passando por essa confusão. Mas hoje eu me vejo muito mais forte e muito mais realizada por ter percebido que isso é natural e que você tem que passar por isso. Esfriou, na verdade, e se intensificou, pois é despojos disso que você vai... Que isso? Eu não entendi nada. Vai para o amor. Então, depois desse sentimento de 2 anos da paixão, é que você vai estar realmente amando a pessoa. Aí até então era só euforia. Passou a euforia, né? Agora vamos para a vida real mesmo. As pessoas escolhem de forma equivocada. Aí o que eu vejo é que tem muita gente divorciando porque passou esses 2 anos e aí começa a vida real, a pessoa fala assim, não gosto mais. O povo começa... Você gosta de viver só na paixão. O povo começa a casar de que jeito? Qual que é o primeiro pensamento que vem na cabeça das pessoas? Pensa assim, não, a gente vai casar, se não der certo a gente larga. Essa pessoa... Já casa pra largar, né? Essa pessoa ama a outra pessoa... Lá no fundo do pensamento dela, ela já deu a resposta, se ela já está casando com isso. Ela já está arrumando um problema tão grande para a vida dela. Por exemplo, ela já começou com a intenção, se esse negócio não funcionar, eu já estou pulando fora. Ela já começou separada. Muito simples, se não der certo eu largo. Esse casamento, esse amor nunca existiu. Nunca existiu. Foi só a euforia do momento, do tesão, daquilo tudo que estava acontecendo entre eles, aquela energia toda ali e tal. Não, vamos casar porque aquela pressão social, da sociedade talvez, vocês já estão juntos há tanto tempo e por que não está casando? É sempre essa pressão social. Se essa pressão social, o Leandro já tinha filho tem 2 anos. Ixi! Né? É porque o que mais acontece é isso. Aí você casou, agora eles vão cobrar que vocês têm que ter filho. Então, gente... ninguém paga suas contas, quem decide sua vida é você. Não, acho que eu fui meio grossa, né? Tá, mas e aí? Divórcio e novo casamento. A pessoa, por exemplo, já não deu certo. Não, mas não deu certo porque não tinha como dar certo mesmo. A gente já tentou de tudo. Olha, eu até conheço uma pessoa que tentou de tudo, que fez de tudo pra manter o casamento, mas não deu certo. Porque, assim, o que acontece muito, amor, que eu vejo também em relação às igrejas e que algumas pessoas perguntam pra mim, é que casou uma vez, tem que permanecer casado. Então, você tá vivendo terrorismo dentro de casa, mas não, você tem que permanecer lá, cordeirinho fiel, porque Deus,
uniu vocês, não há ninguém que os separe e você não pode divorciar. Aí a pessoa divorcia, casa de novo e fica lá na cabeça matutando que o casamento agora não tá dando certo, porque o primeiro casamento que era de Deus, esse segundo não é, agora a bomba é sua. Vira um conflito na cabeça da pessoa, né? Que ela fica assim, pronto, não, esse segundo casamento aqui, eu tô vivendo em pecado. E ela não consegue viver bem nesse segundo casamento, justamente por causa desse conflito, que vira um peso mesmo. Nossa. Imagina o jugo na cabeça dessa pessoa. Não, inclusive o Pablo Marçal, que é o que a maioria aqui segue, ele fala disso. Fala essas que besteiras, o casamento, você tem que se manter firme nele. Eu acredito que você tem que se manter firme mesmo. Existem esses princípios. Mas aí, se tá vendo que não serve, não dá pra viver esse inferno, gente. Deus não quer também que você vive mal, não. Tá vendo que não vai dar certo? Divorcia sim. Resolve esse negócio. Resolve, né? Se tentou e não conseguiu, resolve. Aí ele pega e fala, não, se você tá no segundo casamento, tá errado. Ele falou isso um dia. Se você tá no segundo casamento, isso tá errado. Se a outra pessoa ainda tá solteira, o certo mesmo era você voltar. Eu falei, meu Deus! Pra trás nem pra pegar impulso. É porque assim, ó, como tem essa responsabilidade da religião de querer preservar de toda forma possível, e as pessoas realmente precisam fazer o possível para poder preservar os seus casamentos mesmo, porque quando a gente está falando sobre família, a gente está falando, por exemplo, sobre a célula máter de Deus na sociedade. E essa formação, as pessoas elas se dão em casamento sem saber se ela é capaz o suficiente ou responsável o suficiente para ser um agente de célula máter de Deus na Terra. Elas acabam escolhendo tudo por outros motivos, menos para poder saber se ela tem cunhão ou tem peito suficiente, bagagem para poder honrar aquilo ali que ela tem feito diante de compromisso diante da pessoa e de Deus. E elas já começam, se der errado a gente separa. Então elas não provavelmente já começou largado mesmo. O casamento ele tem um peso de responsabilidade muito forte mesmo, muito forte. Não é para qualquer um casar, não. Casamento é para quem tem compromisso, para quem tem responsabilidade, para quem já está resolvido com a vida dele, para quem tem convicção das coisas que ele quer para a vida dele, se é isso mesmo que ele decidiu para a vida dele, ele e ela decidiu. Mas você percebe que, por exemplo, uma união, ela depende não só de uma parte, ela depende das duas partes. Predisposição. É uma predisposição das duas partes. Um está predisposto a amar. Ninguém ama sozinho, não. Não tem jeito de permanecer um casamento sozinho. A pessoa se predispõe a conviver com a outra, a amar essa pessoa, mas de repente ela se vê sofrendo injustiças tão grandes dentro desse casamento, sofrendo abusos tão grandes dentro desse casamento, desrespeitos tão grandes dentro desse casamento, porque não adianta só ela amar. Não adianta só ela amar se a outra pessoa não decidir amar. Não adianta só por exemplo, a doação de uma só parte. Vai chegar num momento que isso vai estagnar. O amor é uma semente que precisa ser plantada e regada todos os dias. Se ela não é correspondida, isso vai dar merda. Vai dar merda. Uma hora essa bomba vai estourar. O que estava segurando era só os filhos. O que estava segurando era só o que a sociedade vai pensar da gente. O que estava segurando era dinheiro. O que estava segurando... Mas assim, há um desrespeito tão grande que eles estão vivendo separado, mas unido pelo civil. Unido no papel, mas vivendo separado. Isso, na verdade, que é abuso. Isso, na verdade, que não está honrando a Deus. Bom seria se o ambos, por exemplo, caísse a ficha. Mas depois de destruir o negócio inteiro, amigo, é difícil essas coisas se restabelecer de volta. Houve um erro, houve falha. E já que, por exemplo, os dois se predisporam a não continuar esse negócio junto mais, ou um decidiu não continuar junto, o outro sozinho não vai conseguir mesmo. Então assim, agora a pessoa separou, veio todas as consequências disso tudo, porque vai desmoronar um monte de coisa na cabeça, né?
porque vai vir, por exemplo, aquela briga familiar, vai vir aquela briga judicial, vai vir o que a sociedade vai pensar de você, e vai decidir os amigos, quem vai ficar com quem vai ficar com o cachorro, quem vai ficar... Porque tem gente que acaba continuando casado só com receio dos patrimônios. Sim, você percebe que tem gente casada por causa do dinheiro, por medo de perder aquela vida que está vivendo. Eu conheço pessoas, por exemplo, só porque o marido mantém o negócio inteiro, ela acaba tolerando e suportando. Suportai-vos uns aos outros por conta do dinheiro. Suportando um monte de coisa por causa da grana. Mas ela sabe que se ela fosse alguém que tivesse toda a autonomia, ela não estaria com essa pessoa de jeito nenhum. Por isso eu bato muito na tecla que a mulher ela tem que ter independência financeira. Independência financeira, porque ambas as partes. Por quê? Porque um não vai conviver com o outro por causa da dependência, vai conviver com o outro por causa da escolha. Eu estou aqui com você porque eu escolhi estar com você. Não é porque eu dependo de você ou por causa de filho. Não, isso é escolha minha estar aqui com você. Eu estou aqui porque eu te amo. Agora, por exemplo, depois que esse negócio desmorona inteirinho, deu tudo errado, a pessoa não quer dizer que ela não pode casar novamente, não. Não quer dizer que ela não pode casar novamente, não. Mas a questão é o seguinte: será que você está disposto a não cometer os mesmos erros que você cometeu? Porque tem isso também, né, amor? A pessoa pensa, vai ser diferente. Gente, se você não mudou, tem grande chance do erro ser você. Tem grande chance do erro ser você. Você tem que olhar, porque muitas das pessoas, eu até coloquei isso no tema aí, gente, acha que vai casar para ser feliz. Nossa, se você não entender que a felicidade ela existe em você, ela depende de você. Se você não se resolver, você não vai dar certo com o outro. Se você ficar esperando do outro um vazio que é só seu, ele nunca vai preencher, sabe? Eu vejo que muito dos problemas está relacionado a isso também, amor. As pessoas não terem consciência nem delas e esperarem do outro. O segundo casamento ele pode acontecer desde que o primeiro, por exemplo, acabou o amor. O outro as pessoas deixaram de... As pessoas foram alteradas, sabe por quê? O Leandro, de 5 anos atrás... Ela falou lá, pode explicar Malaquias 2, 15, 16? As pessoas foram alteradas com o tempo de forma que melhoraram ou de forma com que elas pioraram. Por exemplo, o normal é que as pessoas se melhorem a cada dia. Agora, existem pessoas que entram na vida do outro, em vez dela melhorar o outro, ela piora o outro. Às vezes a pessoa era até uma boa pessoa. Mas o Leandro era mais calmo. Aí ela acelerei ele. Ela foi alterada. Mas, por exemplo, o amor que existia antes, ela amou uma pessoa de 5 anos atrás. Por exemplo, que a pessoa que existe hoje, será que ela está melhor ou está pior? Está mais fácil de ser amada ou está mais difícil de ser amada? Porque a gente não está falando de sentimento. A gente está falando de decisão de amar. Tá cada dia mais difícil me amar, vamos pensar assim. Vai chegar um tempo que essa panela de pressão vai estourar, amigo. Depois, para voltar isso aí, é difícil isso acontecer. E você tem a opção, por exemplo, de eu quero começar de novo. Mas você tem que saber se você é alguém que tem cunhão para poder segurar um casamento. Se você é alguém que tem cunhão para poder ser responsável por uma família. Se você realmente é isso que você quer da sua vida, ou você está caçando alguém só para poder dormir, você está caçando alguém só por causa do sexo, está procurando alguém só porque está sozinho, ou você está procurando alguém porque você quer formar uma família. É uma pergunta que a pessoa tem que se fazer. E muitas das pessoas vão entrando em casamentos, Por que entrou? É justamente por causa disso. Mas se ela tiver predisposta, se ela tiver maturidade para isso, eu conheço pessoas que passaram por casamentos de longos anos, depois esse casamento acabou e hoje ela está no outro casamento e o casamento já acabou, depois ela passou para um outro casamento. Tipo a Gretchen, alguém falou aí, a Gretchen está no 18º casamento, parece. O Fábio Júnior, quantas vezes esse rapaz já casou? Rapaz, não, esse já senhor ficou já, muito né? claro que o problema é ele, gente. É ela também. Porque não tem lógica. O cara não tá atrás de casamento, não tá atrás de formar família. O cara tá atrás simplesmente... Dessa paixão dos 2 anos. Desses 2 anos.
Agora, por exemplo, tem pessoas que passou por um casamento, aquele casamento foi difícil, ele tá no segundo hoje, mas ela é uma pessoa totalmente renovada. Ela é uma pessoa que está disposta, ela cometeu erro demais lá no passado, que ela tomou uma decisão na razão em amar uma outra pessoa. Então ela escolheu melhor, ela está procurando não cometer as mesmas falhas que cometeu, mas o bom... O racional, por exemplo, é a pessoa tomar essa decisão com toda essa lucidez lá desde o início. Mas as pessoas não são preparadas para o casamento. Elas entram no casamento de forma equivocada. E tem mais perguntas? E não vai dar tempo. Não? Já deve estar acabando a live, então essas perguntas sobre sexo, gente, vai ficar para a próxima live. Aqui, ela fez perguntas lá sobre Malaquias, teve outras pessoas que fez perguntas lá também. Gente, olha, eu vou falar... Não dá tempo, amor. Dá não? Não. Olha, gente, vocês vão fazer o seguinte, essas perguntas, mas façam isso mesmo, gente, porque o fato de vocês mandarem as perguntas para mim depois e vocês não mandam. Essas perguntas que vocês enviaram aqui, como não vai dar tempo, o Josildo falou, é 10h56 agora, então falta 4 minutos. Como não vai dar tempo, obrigada, Josildo, vocês vão mandar essas perguntas numa caixinha de pergunta que eu vou deixar no meu, lá no meus stories, e também, se for o caso, me manda no direct, que aí a gente vai estar respondendo na próxima live, porque agora não vai dar tempo. Olha, pra vocês terem noção, tanto que esse assunto é um assunto que a gente pode divagar muito, que a gente só respondeu 2 perguntas. Eu falei demais também, hein? Meu esposo, ele empolga um pouco, vocês viram? Ainda bem, né? Graças a Deus. Alguém tem que falar, né? Alguém tem que falar. O povo veio aqui e foi pra escutar mesmo. Gente, mas então, manda mesmo as perguntas. Muito obrigada aí por vocês terem ficado até o final. Reforçando aqui a ideia que eu falei para vocês da vaquinha da mentoria que está tendo para titia Lorena fazer a mentoria e repassar os resumos para vocês. Eu acredito que a maioria aí é da turma 459 e pode estar ciente dessa mentoria que vai acontecer, que o grupo Metanoia começou a fazer esse movimento aí pra gente para eles pagarem essa mentoria pra mim e eu fazer o resumo pra eles, uma prestação de serviço, E aí, se vocês tiverem interesse também em participar dessa vaquinha aí, pode me chamar no direct que eu passo pra vocês as informações, direciono vocês lá pro grupo que eles organizaram pra isso e vamos transbordar na vida de todo mundo. O que você tá fazendo? É perigoso você fazer a gente perder a live, tá? Porque você não entende muito bem disso aqui ainda não. O que você quer? A hora que ela perguntou a respeito sobre Malaquias aqui, lá... Aqui, ó, 2, 15, 16. Que fala lá que Deus odeia o divórcio. Lá no texto vai falar que Deus odeia o divórcio. Sabe aquele contexto que a Lorena estava falando, que havia-se muito divórcio, que as pessoas se separavam de forma banal, casavam um pouco, se a mulher queimava o arroz, ela separava. Se por exemplo, a mulher tinha o dedo torto, eles iam lá e separava, era porque tinha se banalizado nesse sentido a respeito do casamento. Então perdeu-se toda a essência do casamento em si. Foi por isso que o texto veio com essa brutalidade, falando desse jeito que Deus odeia o divórcio. Que a ideia do casamento é preservação da espécie? Então, preservação da espécie. Deus fez o casamento, gente, com essa finalidade, preservação da espécie, pra gente se multiplicar, pra procriar mesmo. Essa é a finalidade do casamento. Só que a ideia também é que essa preservação da espécie ocorra entre um casal apenas, não via essa bagunça, a gente não saber nem de quem que é a cria, sabe? Para isso que existe a ideia do papel, porque por fim as pessoas começaram a banalizar tanto que não sabia nem de quem que era a cria. E olha o tanto que isso traz problemas dentro de uma família. O fato de uma pessoa formada ali não saber nem quem é o pai dela. O tanto que isso nos gera sentimentos de abandono, da prole e tudo mais. Então, a lei em si ela foi instituída com esse propósito, de ter esse controle. Mas a gente não pode esquecer da finalidade. A finalidade do casamento é a preservação da espécie. E para a procriação, para gerar filhos, sabe?
É algo criado por Deus, instituído por Deus, mas com essa finalidade. Só que aí a gente até esquece, banalizou tanto que você não sabe nem que é essa a finalidade. Aí não, o povo usa, por exemplo, o sexo simplesmente para prazer. Já tá acabando. O povo usa o sexo para prazer. Segundos. Por exemplo, o sexo, na verdade, ele é a aliança mais profunda que existe entre duas pessoas para poder formalizar um casamento. E eu te pergunto, o que é casamento? Casamento é amor e essa doação íntima um do outro, um para com o outro, e as pessoas relacionadas com o sexo, por exemplo, as pessoas vivem casando todos os dias aí. Dorme com um e acorda com o outro.